muito bom podermos estar aqui mais uma vez para que nos reunamos em torno desse nome glorioso, que é o nome bendito de Jesus Cristo de Nazaré. E nós queremos, nesse momento, indo diretamente a essa parte importante do culto, convidar os irmãos para que abram, por gentileza, as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18 e versículos 9 a 14. Evangelho conforme escreveu Lucas, no capítulo de número 18 e versículos 9 a 14. Hoje nós vamos meditar num texto que fala sobre duas orações de dois homens religiosos, mas orações estas que perceberemos a partir da leitura do texto e depois, a partir da exposição do mesmo, os irmãos perceberão que estas orações e a postura desses dois homens diante das suas respectivas orações é bem distinta uma da outra. E a partir disso nós vamos ver as lições que Deus tem a nos dar, a nos trazer nessa noite a partir da exposição desse texto. Amém? Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14 diz o seguinte: E disse também esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, achando que eram justos e que desprezavam os demais. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, permanecendo em pé, orava para si mesmo estas coisas: Ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, ou ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e eu dou o dízimo de tudo o que eu ganho. Porém, o publicano, estando a uma certa distância, não queria nem mesmo levantar os olhos ao céu, mas batia no seu peito, dizendo: Ó Deus, seja propício a mim, pecador. Eu digo a vocês, este desceu justificado para sua casa, em vez daquele. Porque todo aquele que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Amém? Vamos glorificar a Deus por meio das nossas preces, das nossas orações, das nossas petições, e vamos pedir ao Senhor que nos ajude a entendermos o teor geral desse texto e também não apenas a entendê-lo, mas também a absorver o seu conteúdo e, sobretudo, a colocá-lo em prática, a fim de que sejamos abençoados por Deus e por Ele transformados. Vamos orar? Pai, nós engrandecemos o seu nome, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te exaltamos, porque o Senhor é um Deus grandioso, tu és um Deus soberano, tu és o Deus altíssimo, que está acima de tudo e de todos, dos nossos problemas, da nossa existência, da nossa aspiração, da nossa vocação, de todas as demais situações existentes ou imagináveis. O Senhor está acima de tudo e de todos. E agora, Senhor, nós acabamos de ler esse trecho importante da sua palavra, que nos traz, sem dúvida alguma, lições muito relevantes para o nosso dia a dia, para o nosso relacionamento contigo, para o nosso relacionamento para com o nosso irmão, para com o nosso próximo. E nós te pedimos, Senhor, a partir do texto lido e da exposição que faremos do mesmo, que o Senhor nos instrua, por favor, nos teus caminhos. Queremos andar não nos nossos caminhos, mas nos teus. Queremos viver não conforme a palavra do homem, mas conforme a tua palavra, a palavra divina, a palavra do Senhor. E que o Senhor use esse texto para nos orientar em todas as coisas na nossa vida cristã, em todas as demais situações que dizem respeito a uma vida piedosa que te agrada, que te glorifica, que te enaltece, que te engrandece. É o que nós te pedimos, gratos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Por favor, pode se assentar. Quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos, entre tantas outras coisas, entre várias outras coisas, que um dos métodos de ensino preferidos, prediletos do Senhor Jesus, é, sem dúvida alguma, a narração de parábolas. E nesse texto em particular,
Jesus irá nos contar uma parábola através da qual, por meio da qual, Jesus, busca contrastar dois tipos de atitudes opostas: a autoconfiança versus a confiança naquele que é do alto, a autoglorificação versus a humildade, ou a confiança em si mesmo versus a confiança em Deus. Aliás, confiança esta sobre a qual cantamos agora num dos hinos minutos atrás. E para poder transmitir o seu ensinamento a respeito desse tema, Jesus chama a nossa atenção para dois tipos de oração feitas por duas pessoas, um fariseu e outro publicano, ou seja, um cobrador de impostos. Ora, nós cristãos sabemos muito bem que a oração é um dos termômetros mais importantes, mais relevantes da vida cristã. Então, a partir dos exemplos e das posturas, dos comportamentos desses dois homens no que tange a oração, Jesus, então, nos faz refletir sobre o tipo de pessoa que nós somos. E aí, isto faz-nos com que surjam aí perguntas bem básicas, bem óbvias. Será que nós confiamos em nós mesmos ou nós confiamos em Deus? Será que nós nos julgamos mais espirituais do que os outros ou não? Enfim, tendo como base esse texto de Lucas 18, versículos 9 a 14, eu gostaria de falar com os irmãos na noite de hoje sobre o tema a oração do fariseu e do publicano. A oração do fariseu e do publicano. Esse texto nos traz algumas outras informações adicionais, mas eu creio que a partir da oração feita por cada um deles e das lições que podemos obter delas, nós certamente seremos aqui pessoas transformadas, mais esclarecidas acerca desse tema a partir da palavra do nosso Deus. Comecemos falando sobre a oração do fariseu, mas antes disso, porém, me permitam dar algumas brevíssimas informações sobre quem eram os fariseus. Os fariseus eram pessoas que pertenciam a um grupo religioso e político, evidentemente judaico, que eram conhecidos, entre outras coisas, pela sua rigorosa observância da lei mosaica e também por sua rigorosa observância da tradição oral judaica. E os fariseus, juntamente com outros grupos político-religiosos ou ideológicos de judeus, é um grupo que vai surgir ali no período interbíblico, mais ou menos entre o século III e o século II da nossa era. Alguns estudiosos situaram isso por volta de 250, 270 ou 275 a.C. Época esta, mais uma vez no terceiro século a.C., um período em que concomitantemente surge a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico. E nessa época, grupos como o dos fariseus, como o dos saduceus, como o dos essênios irão surgir durante este período. Então, os fariseus eram grupos de religiosos judeus muito presentes dentro do contexto da hermenêutica e da interpretação judaica nesse período interbíblico e também no período neotestamentário e após este período também. E nesse texto nós podemos aprender pelo menos 7 coisas sobre a oração feita por esse fariseu. Permitam-me que enfoque aqui na oração feita por esses dois homens, tanto o fariseu como o publicano, mas nós vamos começar aqui falando sobre o fariseu. Em primeiro lugar, quando eu leio esse texto, eu aprendo que a oração do fariseu foi uma oração exibicionista. A oração do fariseu, em primeiro lugar, foi uma oração exibicionista. O versículo 11, parte A, diz que o fariseu permanecendo em pé. Permanecendo em pé. Observe, meu irmão, que o negócio desse fariseu não era ser visto por Deus quando ele se dirige ao templo de Jerusalém, mas era ser visto pelos homens, ser observado pelos homens. O fariseu queria
entre outras coisas, ou em outras palavras, ele queria ser aplaudido, elogiado, honrado, louvado, ovacionado, parabenizado e reconhecido pelos homens e não por Deus. E infelizmente, me permitam dizer, existem muitas pessoas que são, de alguma forma, tristemente falando, muito parecidas com esse fariseu. Essas pessoas desempenham as suas funções cristãs não porque querem ou queiram ser aprovadas por Deus, mas porque querem ser aplaudidas e reconhecidas pelos homens. E esse era o caso, infelizmente, deste fariseu, assim como é o caso também de muitas pessoas religiosas, e sobretudo aqui falamos dentro do nosso quintal no contexto cristão, ou supostamente cristão no contexto evangelical de forma geral. Então essa é a primeira lição que aprendemos sobre a oração desse fariseu. Ela foi uma oração exibicionista. Mas, continuando o texto, nós descobrimos, na sequência, em segundo lugar, que a oração do fariseu, ela foi um solilóquio. A palavra muito bonita, né? O pastor Isaldil está acostumado com essa palavra. A oração deste fariseu foi um solilóquio. Eu digo que ele está acostumado, enquanto professor de português e tudo, não que ele pratique o solilóquio em si, como nós veremos, né? Mas, veja o que diz o versículo 11, parte B. Diz que o fariseu orava para si mesmo estas coisas. Orava para si mesmo estas coisas. Mas antes disso, já que eu citei o solilóquio, o que é um solilóquio? O solilóquio, de forma bem breve, é o ato de conversar consigo mesmo, de si mesmo e para si mesmo. Isso, de forma muito breve, é um solilóquio. E aqui nós encontramos uma declaração, uma oração, uma frase nesse texto, que é muito interessante, e eu creio que você deve ter percebido à medida em que eu a citei aqui. Qual é? Só que é interessante, nem todas as traduções da Bíblia para o português acabam reproduzindo esta fraseologia que eu vou citar. Eu já citei, mas vou aqui, mais uma vez, aqui mencioná-la. Observe que nesse trecho de Lucas 18:11, que nós lemos aqui na parte B, algumas traduções da Bíblia para o português dizem que o fariseu orava dentro de si mesmo. Por exemplo, a tradução brasileira da Bíblia diz isso. Outras traduções, como a NVI, dizem que ele orava no seu íntimo, orava no íntimo. Outra tradução, como a NTLH, diz que ele orou sozinho. E a Almeida, século XXI, diz que ele orava consigo mesmo, essa ideia do solilóquio. Mas observe uma coisa curiosa, que nós só vamos descobrir quando nós lemos o texto grego. O texto grego diz literalmente que o fariseu orava para si mesmo estas coisas. Ele orava para si mesmo, é o que diz literalmente, ipsis literis, aqui o texto grego. E essa construção feita por Lucas, ela não se dá à toa, ela tem um propósito. Perceba que o alvo, o destino e o endereçamento da oração do fariseu não era Deus, mas era ele mesmo, era ele próprio. Este fariseu, meus irmãos, era uma pessoa tão cheia de si mesma que até a sua oração, que deveria evidentemente ser destinada a Deus, toda oração deve ser dirigida a Deus, é claro, ela é descrita nesse texto estranhamente como sendo dirigida a ele mesmo, a ele próprio. Sabe o que isto significa nesse contexto? Significa que a pessoa que é autoconfiante, a exemplo deste fariseu que confiava em si mesmo e não em Deus, a pessoa que é autoconfiante e que se julga superior aos outros, como é o caso dele, ela só consegue falar com ela mesma e com seu ego. E esse era o caso desse fariseu, e reitero, é também o caso de muitas pessoas nos dias de hoje. Ele só tinha olhos para si mesmo. Ele só enxergava o seu ego, as suas práticas espirituais, o fato dele ser uma pessoa que executava tarefas espirituais como ninguém, ele jejuava como ninguém, ele dava dízimos como ninguém, ele era uma pessoa que era um exemplo de santidade, de piedade, de temor a Deus, aos olhos dele, de modo que a sua justiça própria falava mais alto do que todas as coisas.
E é por isso que o texto irá dizer, de forma, a meu ver, irônica, como diz literalmente o texto grego, reitero, nem todas as traduções reproduzem este sentido em termos literais, elas interpretam com outras nuances, mas o que o texto grego diz, literalmente, é isso, que ele orava para si mesmo estas coisas. Olha que interessante. Ele saiu da casa dele, se dirigiu até o templo de Jerusalém para falar consigo mesmo. Me permitam usar aqui essa ênfase proposital. Ele falava com ele próprio. O negócio dele não era falar com Deus. Isso faz-nos adiantar um pouco mais um ponto, avançarmos aqui na nossa reflexão e chegarmos ao terceiro item, onde eu aprendo em terceiro lugar que a oração do fariseu denunciou a sua autossuficiência. A oração do fariseu denunciou, em terceiro lugar, a sua autossuficiência. Versículo 11, parte C. Olha como começa a oração dele. Ó Deus, eu te agradeço. Somente esse trechinho. Ó Deus, eu te agradeço. Eu gostaria de chamar a sua atenção aqui para um elemento muito importante nesse trechinho que nós lemos, mas que aparece de forma bastante sutil e eu diria quase que imperceptível. É uma informação que aparece ali nas entrelinhas, né? Algo que você percebe apenas nas entrelinhas, somente ali nas entrelinhas do texto. Observe que o fariseu, ele faz apenas uma oração de agradecimento e nada mais. Mas, na verdade, e aqui é o ponto que chama a nossa atenção, é um ponto muito importante e que deve nos servir de alerta e de advertência, é muito importante. Observe que, na verdade, essa oração de agradecimento desse fariseu, ela parece esconder dois pecados por trás de si, quais sejam o pecado da autossuficiência e o pecado também do orgulho espiritual. Por se julgar autossuficiente, o fariseu não faz nenhum tipo de pedido para Deus, ele não precisa de nada e de ninguém. Por isso que ele não pede. Observe, é evidente que não são todos os fariseus que são assim. José de Arimateia certamente não deveria ser assim, a julgar pelos breves exemplos e descrições que o Novo Testamento faz sobre ele, bem como sobre Nicodemos. Então aqui Jesus não está falando sobre todos os fariseus, sem exceção, mas está pegando um exemplo da prática de um fariseu que tem esse tipo de conduta que evidentemente é reprovável, é condenável e que nós não devemos imitar. Mas observe que por se julgar autossuficiente, este fariseu não precisa de nada e de ninguém, ele não pede nada para Deus, ele simplesmente agradece, mas não pede absolutamente nada. Por outro lado, por se sentir orgulhoso das suas virtudes morais e espirituais, ou supostas virtudes morais e espirituais, veja que o fariseu aqui do texto, ele se acha muito santo e muito piedoso, então ele também não faz nenhuma confissão de pecados para Deus. Você percebeu isso no texto? Ele agradece a Deus, não lhe pede absolutamente nada, porque a julgar pelo contexto, não estamos dizendo que toda pessoa que ora e só agradece, ela é igual a esse fariseu. Estamos meditando com base no texto e contexto dessa passagem bíblica, correto? Então aqui, nós estamos aqui de fato, restringidos nesse aspecto ao texto bíblico. A nossa ênfase é o texto e o contexto bíblico. Então, esse fariseu, ele não faz questão de confessar os seus pecados e nem de pedir nada para Deus. Por quê? Ele se basta, ele é autossuficiente, e ele é tão bom, ele é tão o cara, ele é tão o fariseu, ele é tão o santarrão, ele é tão aquele exemplo de espiritualidade que nem pecados ele tem para confessar quando se aproxima de Deus, quando vai ao templo de Jerusalém. Não tem pecado para confessar, não tem nada para pedir. Ele é muito bom, ele é um exemplo de piedade, de temor a Deus, ninguém se iguala a ele. Meus irmãos, a autossuficiência e a falta de confissão são dois pecados sérios com os quais, com a ajuda de Deus, é claro, nós temos que aprender a lidar. Um cristão que se julga autossuficiente
Não, eu dou conta de mim mesmo, eu me basto, né? Eu garanto, eu sou dono do meu nariz, eu faço e aconteço. Tem algo de muito errado na vida de um cristão, entre aspas, que pensa desse jeito. Por outro lado, um cristão que também não confessa os seus pecados, ele evidentemente está cometendo mais um deles. Porque pode ser que esse espírito de religiosidade, de um suposto perfeccionismo cristão, onde o sujeito se veja melhor do que tudo e do que todos, possa estar presente, infelizmente, no seu coração, na sua alma e no seu interior. Então, observe, esse texto é muito interessante, porque atrás ou por trás de práticas boas, como, por exemplo, uma oração apenas de agradecimento. Muitas vezes, eu não estou generalizando, estou citando casos exemplificativos, muitas vezes tais orações, a julgar pelo exemplo deste fariseu, elas podem esconder outros tipos de pecados, como a autossuficiência e a falta de confissão de pecados. Por trás de uma suposta piedade, outros pecados podem estar alojados ou escondidos no interior do nosso coração. Olha como isso é perigoso, perigoso. E aqui, meus irmãos, nós não estamos falando de qualquer pessoa. Estamos falando de fariseus que conheciam muito bem a Torá, que conheciam bem o Antigo Testamento, que conheciam muito bem a lei de Moisés, que eram exímios teólogos, exegetas e assim por diante. Mas perceba que esse conhecimento todo, por um lado, que é bom, evidentemente ele é bom, ele pode ter um efeito colateral negativo. A pessoa pode se achar melhor do que as outras. Ela pode se achar a última bolachinha do pacote, ou o último camelo ali da Jerusalém do primeiro século, que evidentemente algo é ruim, pecaminoso e equivocado. Mas aí, acompanhando a sequência do texto, nós aprendemos, em quarto lugar, que a oração do fariseu exaltou a sua suposta superioridade religiosa. Veja o que diz o versículo 11, parte D. Porque eu não sou como os demais homens. Ou porque ele agradece a Deus. Ou agradecimento. Você pensa que é por uma coisa boa? Né? Não, Senhor, porque o Senhor me deu ar para respirar, me deu uma família, me deu a Torá, me deu o Antigo Testamento, me deu as montanhas aqui de Jerusalém, me deu o templo, como o Senhor é maravilhoso. Não, não, ó porque ele agradece. Olha como o agradecimento é fajuto. Meu irmão, cuidado com a falsa piedade, cuidado. Porque eu não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, que bom que não é, né? Ou ainda como este publicano. Ele vai no culto para julgar, né? Você viu? Ele sai de casa para apresentar diante de Deus a lista das suas qualidades e das suas virtudes. Ele vai orar e fala: Deus, permita-me apresentar para o Senhor a minha biografia. Eu conheço hebraico, eu conheço aramaico, eu conheço a tradição oral, eu conheço o Tanar de ponta a ponta, pode me perguntar qualquer texto ali de Êxodo, do Salmo, eu recito de cor. Eu sou o cara, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo. Senhor, o Senhor deveria sentir muito orgulho de alguém como eu sou o cara. Ele não vai pedir nada, ele vai desfilar as suas qualidades ou supostas qualidades diante de Deus. E aqui nós temos mais uma vez um perigo muito grande presente nesse texto. Sabe o que é terrível aqui, meus irmãos, no versículo 11, parte D, que nós citamos? É que o fariseu usa uma coisa boa, ou seja, a oração é uma coisa boa, bênção de Deus, para um propósito mau. Qual é? A sua autoglorificação. Ele fala: Deus, eu vou orar, mas permita-me expor para o Senhor a lista dos meus predicados, virtudes, qualidades, o meu currículo moral e espiritual, para o Senhor saber com quem o Senhor está falando, a oração de quem o Senhor está ouvindo. Sou eu, sou eu. Irmãos, o fariseu desse texto, dessa passagem, não são todos os fariseus. O fariseu, ele usa a oração de forma inadequada e de forma inapropriada. Ele usa a oração para se exaltar e para se autopromover. O fariseu usa a oração para exibir a sua suposta superioridade sobre os demais homens. Ele se julga melhor do que todos, inclusive do que o publicano que o acompanhava ali junto ao templo de Jerusalém. E o fariseu aqui, ele transforma as suas virtudes
virtudes morais e espirituais em troféus. E ele faz questão de exibir esses troféus, entre aspas, diante de Deus. É como se o fariseu dissesse mais uma vez: veja, Deus, como eu sou bom. Veja como eu sou piedoso, veja como eu sou espiritual, veja, Deus, como eu sou santo, veja como eu sou um exemplo de pessoa religiosa. Ninguém é tão religioso e tão espiritual quanto eu, Senhor. O Senhor deve se sentir muito orgulhoso por ter um servo desse quilate como este que vos fala. Aliás, se esse fariseu talvez se identificasse hipoteticamente, de alguma forma, com o cristianismo, ele talvez, provavelmente, diria algo como: Deus, se eu fosse o Senhor, eu me promoveria à quarta pessoa da Trindade. O Senhor não sabe quem eu sou. Eu sou muito bom. E aqui, meus irmãos, a postura inadequada desse fariseu nos ensina uma importante lição. Pessoas religiosas podem fazer um uso inadequado de práticas espirituais legítimas. Pode ser religioso, vai ao culto todos os domingos, lê a Bíblia, ora, jejua, busca ter comunhão com os irmãos. São todos meios de graça, assim denominados no contexto teológico amplo, que são bons. Mas temos que tomar cuidado, porque corremos o risco, a julgar pelo exemplo desse fariseu, corremos o risco de fazer um uso inadequado de práticas espirituais legítimas. A gente pode pegar uma coisa boa que Deus fez, que Deus criou, e transformá-la em algo ruim. Quer ver só? Me permita citar alguns brevíssimos e óbvios exemplos até. Pessoas religiosas podem usar a pregação, que é uma coisa boa, é óbvio, é o que nós estamos fazendo aqui, para se autopromoverem, em vez de usá-la para promover o evangelho de Jesus Cristo. Ele usa a pregação, que é uma coisa boa, mas a ideia não é chamar atenção para Cristo, para o céu, para a eternidade, para o arrependimento, para a cruz, para a ressurreição, para a vida eterna. Ele quer chamar atenção para si mesmo, para os seus dotes, para a sua eloquência, para o seu poder de convencimento, de persuasão, ou para quaisquer outras coisas, menos para Cristo. Ainda, além disso, pessoas religiosas podem usar a oração, a exemplo desse fariseu, para se autoglorificarem, em vez de usá-la para glorificar a Deus. Pessoas religiosas, em terceiro lugar, podem usar o jejum para mostrar para os outros que são espirituais, em vez de usá-lo para mortificarem a sua carne. Quarto, pessoas religiosas podem usar a música. E aqui eu me refiro ao momento do louvor e da adoração no culto, podem usar a música para se exibirem, em vez de usá-la para exibir a Deus, o seu reino, a sua palavra, os seus atributos, e assim sucessivamente. Enfim, todas as coisas boas que Deus nos deu, e especialmente nesse contexto da espiritualidade, do culto, da igreja, da relação com Deus, irmãos, tomemos cuidado, muito cuidado, porque podemos correr o risco, e corremos o risco, se não vigiarmos, se não nos auto-vigiarmos, cometemos o risco de usar as coisas boas que Deus criou para, de forma distorcida, de forma que Ele não venha a ser glorificado. Então tomemos muito cuidado com isso. Mas isso nos leva, em quinto lugar, para outro ponto, sobre a oração do fariseu, que nós até de certa forma já mencionamos. Mas em quinto lugar, a oração do fariseu destacou seus feitos espirituais relacionados ao jejum. Veja o que diz o versículo 12, parte A. Eu jejuo 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Segundo alguns estudiosos, no período neotestamentário, isso normalmente era feito às terças e quintas-feiras. Alguns vão dizer às segundas e quintas-feiras. Já se tornou ou se tornara hábito no contexto neotestamentário. Mas olha que coisa interessante. A lei judaica prescrevia um dia de jejum por ano no Yom Kippur, que é o dia do perdão, mas permitia, evidentemente, que jejuns voluntários fossem feitos de tempos em tempos, conforme a liberdade que a pessoa tivesse. Eu quero jejuar mais para Deus, jejue. Eu quero jejuar um pouco menos, jejue, você tem liberdade para isso. Mas observe que esse fariseu faz questão de dizer para Deus que ele é o campeão do jejum.
que ele é a medalha de ouro do jejum. Olha só, sabe aquela pessoa que gosta de mostrar que ela é boa ou acha que é boa em certas áreas? É o caso aqui do fariseu. É como se o fariseu dissesse: Deus, ninguém jejua como eu. Ninguém fica sem comer como eu sou demais, eu sou inigualável, eu sou único. Está para nascer alguém, Deus, que obedeça a lei de Moisés e a Torá mais do que eu sou demais, não é? Você já viu esse tipo de crente, entre aspas, que diz mais ou menos o seguinte: há muitos pregadores, mas ninguém prega como eu. Há muitos cantores, mas ninguém louva a Deus com tamanha afinação e tamanha unção como eu. Há muitos teólogos, mas ninguém manja tanto de teologia, de hebraico, de grego, de aramaico, de teologia sistemática, do que quer que seja, como eu. Há muitos pastores, mas ninguém pastoreia uma igreja como eu. Há muitas pessoas que oram, mas ninguém ora como eu. Há muitos missionários, mas ninguém faz missões como eu. Eu sou demais. Eu sou demais. Aliás, esqueci de mencionar uma das minhas qualidades, que é a humildade. Ninguém é humilde como eu, talvez digam essas pessoas. Meu irmão, isso é orgulho espiritual. Isso é orgulho ministerial. Portanto, tomemos muito cuidado com esse tipo de pensamento. A glória nunca é do instrumento, como já dissemos em outros momentos. A glória sempre é do instrumentador. Como já disse para vocês em outras ocasiões, nunca vi após uma cirurgia, obviamente bem-sucedida, os parentes, familiares, esposa, filho, marido, chegarem ali até o centro cirúrgico e perguntarem para o médico: eu quero saber quais foram os bisturis, quais foram ali as facas, enfim, os objetos usados para cortar e fazer essa bem cirurgia, que eu quero aplaudir o bisturi que fez isso. Não, as pessoas não elogiam os instrumentos usados, elas elogiam a perícia, a técnica do instrumentador. Meu irmão, a glória nunca é do pregador, mas é do Deus do pregador. Não é do dizimista, é do Deus do dizimista. Não é do cantor, é do Deus do cantor. A glória nunca é do instrumento, mas do instrumentador. A glória sempre é do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. A glória não é minha, a glória não é sua, a glória não é da igreja, a glória não é do pastor, a glória não é do teólogo, não é da denominação. A glória foi, é e sempre será de Deus. A glória é de Deus. É de Deus. Mas isso faz-nos avançar quase para o fim dessa primeira parte da nossa mensagem e faz-nos com que cheguemos no sexto item, que é o seguinte. Em sexto lugar, a oração do fariseu também destacou seus feitos espirituais relacionados ao dízimo, ao pagamento do dízimo. Ele sente uma honra profunda por ser um dizimista inigualável. Veja o que diz o versículo 12, parte B. E eu dou o dízimo de tudo o que eu ganho. Ora, se alguém tivesse um produtor, por exemplo, adquirido determinados bens, essa pessoa já tinha pagado ali o dízimo, de modo que ele ficava livre de fazê-lo de novo. Mas ele é tão religioso, ele é tão legalista, ele se sente tanto ali, o cara espiritual, que ele diz: não importa se já deram dízimo, eu vou dar o dízimo em cima do dízimo. Por quê? Porque eu sou muito espiritual. Eu sou muito espiritual. Irmãos, me permitam usar uma ilustração muito, muito simples, mas espero que Deus a use para falar comigo e com você. Tomemos cuidado com o excesso ou suposto excesso de piedade. Sabe aquela coisa de que eu sou mais piedoso que os outros, eu oro mais, eu faço mais pelo reino, enfim, eu sou melhor do que todo mundo. Cuidado. Jesus disse que nós somos o sal da terra. Não é isso? Está bem claro lá em Mateus, no capítulo 5. Mas sabe por que o mar morto é morto? Porque ele tem sal demais. Sal demais. Enquanto os oceanos têm cerca de 3,5% de concentração de sal, o mar morto é morto porque ele tem 34,5% a 35% de salinidade. É muito sal. Meu irmão, está entendendo a ilustração? É apenas uma ilustração. Cuidado para não se achar melhor do que os outros. Não, eu sou sal da terra. Ok, mas eu sou mais sal. Eu sou mais ainda. Não, mas as pessoas oram. Não, mas você não entende, eu oro mais. Mas você não entende, os irmãos, eles têm compromisso com a igreja. Você não está entendendo, eu tenho mais compromisso. Eu sou melhor do que os outros, meu irmão. Cuidado com isso.
É o caso desse fariseu. Podem ter outros fariseus piedosos, mas nenhum fariseu é tão piedoso quanto eu. Podem ter outros que conhecem a Torá, mas conhecer como eu conheço, duvido que tenha, meu irmão. Cuidado com esse orgulho, essa arrogância, essa pedância espiritual, ministerial. Cuidado, porque isso derruba o ministério de qualquer pessoa. Eu me lembro de algo, e eu contava isso dias atrás, creio que para os irmãos do nosso curso aí que nós estávamos tendo, que me lembro de uma fala do Jimmy Swaggart, que, salvo engano, agora deve se encontrar bem debilitado, bem doente, até pelo menos as últimas informações que eu obtive. E o próprio Jimmy Swaggart, quando ele esteve pregando por essas regiões aqui da América Latina, ele vai contar que ele tinha um ministério muito grande, e só de assistentes ele tinha cerca de 1.500 assistentes. E foi pregar em vários lugares, vários estádios, para milhares de pessoas, 20, 30, 40, 50 mil, mais pessoas. E ele conta que numa dessas ocasiões, enquanto ele subia ali ao tablado, ao púlpito improvisado num estádio, junto com a subida dele nas escadas, subiu-lhe o seguinte pensamento no coração: Jimmy, Deus precisa de você. E aí ele comenta que ali que começou a queda dele, quando ele achou que Deus precisava dele na obra. Palavras dele, um testemunho dele. Aliás, um testemunho muito corajoso. Tem pessoas que têm isso, é um orgulho ministerial e espiritual. Coitado de Deus se não fosse eu na obra dele. Como que Deus ganharia almas se não fosse a minha perícia? Se não fosse a minha retórica, se não fosse a minha capacidade de persuasão? Eu pensei que era o Espírito Santo que convencia, né? Não, mas sou eu que persuado. O Espírito Santo ajuda, mas quem faz mesmo sou eu. E eu estou sendo irônico, é claro. Tem pessoas que pensam que Deus precisa delas. Meus irmãos, Deus não precisa de nós. Quando Ele nos usa é porque Ele é generoso, é caridoso, é bondoso, é gracioso, é misericordioso, é amoroso, é longânimo. Ele não usa o Carlos porque precisa do Carlos, é o Carlos que precisa dele. Não usa a igreja porque ele precisa desta igreja, é a igreja que precisa dele, ele não precisa de nada e de ninguém. Portanto, quando ele nos usa é porque ele é absolutamente generoso com a sua criação, apesar de não ter a menor necessidade dela para nada, para absolutamente nada. Então, aqui o fariseu demonstra, voltando ao texto, o seu profundo orgulho e a sua profunda autossatisfação com relação ao pagamento dos dízimos. Além de ser o campeão do jejum, ele também é o campeão do dízimo. Olha só, medalha de ouro no dízimo ali da Judeia do primeiro século. Ninguém dá o dízimo como ele. E o que é pior, ele faz questão de dizer isso para Deus em oração. Senhor, eu sou o cara. O senhor sabe com quem? O senhor sabe quem é que está se dirigindo à sua face? O campeão do jejum, o campeão do dízimo, o campeão da Torá, o que é o cara mais piedoso de todos. Perceba a petulância desse sujeito. Meu irmão, cuidado, que Deus use a vida de cada um dos irmãos na área que Ele quiser, que Deus derrame dons sobre a nossa vida, sobre a sua igreja. Não me refiro apenas à igreja local, a igreja dele, de Deus, espalhada por todo este mundo, mas, meus irmãos, quando Deus nos usar, que Deus nos dê graça para sermos humildes e nunca nos acharmos os tais, porque Deus nos usa. Ele nos usa não por nossa causa, mas a despeito de nós, apesar de nós. Isso nos leva ao último ponto nesse item, aliás, um ponto que a essa altura já deve ter ficado muito claro, muito evidente para todos. Em sétimo e último lugar, a oração do fariseu estava centrada nas suas próprias obras, nas obras do fariseu, e não nas obras de Deus. Ele não está preocupado com aquilo que Deus faz. Ele está preocupado com aquilo que ele faz para Deus. Quer ver isso? Vamos ver isso no texto? Lucas 18, versículos 11 a 12. Veja quantas vezes a palavra eu vai aparecer aqui. Eu estou usando a minha tradução aqui do texto grego, tá? Talvez a sua tradução esteja um pouquinho diferente. Mas veja o que diz Lucas 18, versículos 11 a 12. A tradução, eu busquei traduzir da forma mais literal possível. O fariseu, versículo 11, permanecendo em pé, orava para si mesmo estas coisas. Ó Deus, primeiro,
eu te agradeço, porque, segundo, eu não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, ou ainda como este publicano. Versículo 12. Terceiro, eu jejuo 2 vezes por semana. E quarto, eu dou o dízimo de tudo. E quinto, o que eu ganho. Eu. É só ele que aparece na oração. Eu nunca vi o sujeito orar e falar tanto dele para Deus. Não, Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, eu bato o pênalti, eu corro lá pro gol, eu vou comemorar com a galera na arquibancada. Deus, eu faço tudo. Eu sou o cara. Perceba que nesses 2 versículos, o fariseu cita Deus apenas uma única vez, mas em contrapartida ele cita o pronome pessoal, eu, 5 vezes. O fariseu diz, eu agradeço, eu não sou como os demais homens, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo, que eu ganho, é tudo eu. A oração deste fariseu, observe, ela é centrada nele mesmo, no seu ego, nas suas ações, nas suas obras e na sua religiosidade, na sua espiritualidade. Ele é o centro da oração, não é Deus. A oração dele não é centrada em Deus. Meus irmãos, a oração não é sobre nós, a oração é sobre Deus. A oração não é sobre o que nós fazemos para Deus, mas é sobre o que Deus fez, faz e fará por nós, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas e, portanto, nós o glorificamos hoje e para sempre. Amém. Você viu a situação deste fariseu? Mas isso nos encaminha para a segunda parte desta mensagem. O tema da nossa mensagem é a oração do fariseu e do publicano. Já citamos 7 coisas interessantes, não muito boas, é claro, estou sendo irônico, que devamos, evidentemente, obedecer, mas agora me permita lançar um breve olhar sobre a oração do publicano. Mas antes de qualquer coisa, quem eram os publicanos? Os publicanos, que também eram conhecidos como cobradores de impostos, eram judeus que trabalhavam para o Império Romano na arrecadação de impostos e tributos, por exemplo, dos seus próprios conterrâneos, os judeus, e que por isso mesmo, entre outras razões, eram vistos como traidores e até mesmo como exploradores, como ladrões, como bandidos pelos judeus. Mas, de forma geral, os publicanos, devido à sua profissão, a profissão que eles ocupavam, eles eram profundamente desprezados e marginalizados, sobretudo pelos seus conterrâneos judeus. E nesse texto, nós podemos aprender pelo menos 4 coisas sobre a oração feita por esse publicano. Primeira coisa, em primeiro lugar, a oração do publicano revelou seu senso de indignidade. Olha a diferença, perceba os contrastes entre a oração do fariseu e a oração deste publicano, deste coletor aqui, cobrador de impostos. Então, em primeiro lugar, a oração do publicano revelou seu senso de indignidade. Versículo 13, parte A. Porém, o publicano, estando a uma certa distância, ou estando longe, ou alguma coisa semelhante. Perceba que o publicano ele vai ao templo, mas por se sentir indigno, por se perceber pecador, ele se mantém a uma certa distância. Diferentemente do fariseu, conforme nós vimos, o publicano ele não quer ficar em pé ali, pelo menos o texto não menciona isso, para que todos o vejam, o aplaudam, o ovacionem ou parabenizem, mas ele quer se manter a uma certa distância, porque a consciência que ele tem da sua própria indignidade, da sua própria pecaminosidade, o faz se sentir mal, faz com que ele não se sinta bem em um lugar tão especial e tão importante que é o Templo de Jerusalém. Meu irmão, se o pecado não faz você se sentir desconfortável, se o pecado não faz você se sentir mal, se o pecado não te incomoda, não causa nenhum estranhamento, nenhum incômodo, então, sem dúvida alguma, há algo de errado com você e com o tipo de cristianismo ao qual você diz pertencer, ou ao qual eu digo pertencer, porque obviamente eu me incluo aqui nesse pacote. Se para nós o pecado é algo natural,
há algo nada natural com o tipo de cristianismo ou evangelicalismo ao qual achamos que pertencemos. Há algo de errado. E este homem, observe que quando ele se dirige ao templo, ele ora a Deus, a primeira coisa que acontece com ele é um senso de indignidade. Senhor, eu não mereço, Senhor, o seu perdão, a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade. Eu não sou merecedor de absolutamente nada, eu não sou ninguém. E por isso é que ele se mantém a uma certa distância quando se dirige ao templo de Jerusalém. Observe a conduta deste homem e, mais uma vez, busque contrastá-la à conduta do fariseu, sobre quem falamos nestes 7 pontos anteriores. Mas, em segundo lugar, eu também aprendo nesse texto que a oração do publicano revelou a sua humildade. Claro, o primeiro item que mencionamos já vislumbra essa perspectiva, mas no segundo item, a oração do publicano também revela a sua humildade. Veja o que diz o versículo 13, parte B. Não queria, ou seja, o publicano, o cobrador de impostos, o coletor, não queria nem mesmo levantar os olhos ao céu. Ele se mantém longe geograficamente, porque sabe que está num lugar ali que é santo, e um lugar importante para a sua religião enquanto judeu. E, além de ficar distante, ele não quer nem mesmo levantar os seus olhos ao céu. E aqui o verbo é interessante porque ele aparece no imperfeito em grego que aponta para uma ação repetida. Ele não estava querendo, entenda-se, levantar os olhos ao céu. Ele está acanhado. Ele sabe quem ele é diante de Deus. Ele sabe que ele é um miserável pecador. E isso mostra-nos que ele é uma pessoa humilde, ele tem humildade. E o que é a humildade, de forma bem geral? A humildade, meus irmãos, é aquela virtude que permite ao indivíduo reconhecer a sua pequenez, os seus limites e as suas imperfeições. A humildade é a capacidade de ter uma visão realista de si mesmo, sem superestimar as próprias qualidades, que é o que o fariseu fazia. Eu jejuo como ninguém, eu dizimo como ninguém, eu não sou como essa ralé. Né? É a síndrome lá da turma do Chaves, não é isso? Ele não se mistura com a gentalha dos pecadores. Ele é o cara. Agora, quando eu olho para esse publicano, ele não superestima as suas qualidades. Aliás, ele não cita nenhuma delas. Ele não tem uma lista exibicionista para dizer, olha, Deus, quem eu sou, quem é o teu servo que está orando diante de ti. Não, ele não quer saber dele, ele quer saber de uma única coisa. Ele sabe que ele é pecador e que ele carece do perdão de Deus, da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Note, meu irmão, que esse publicano, ele possui uma percepção tão clara dos seus pecados e da sua pequenez, que, mais uma vez, ao orar, ele nem mesmo sente vontade de olhar para o alto. Ele sabe quem é diante de Deus. E esse autoconhecimento da sua pecaminosidade faz com que ele proceda com humildade diante de Deus na oração. Meus irmãos, um cristão arrogante, como dissemos em outros momentos, é algo que simplesmente não combina. É como falar sobre um quadrado redondo ou um círculo retangular ou algo do gênero. Ou um casado solteiro ou um solteiro casado. Não faz sentido. Não faz sentido. Ah, aquele é um cristão, sim, um cristão arrogante. Não faz sentido. Não tem nexo. Não se mistura, é como água ali e o óleo. Não se misturam, não tem liga, não faz sentido. Então perceba que esse homem sabe quem é. E quem conhece o seu próprio coração, é óbvio que nós não temos como sondar o nosso coração como Deus, é evidente, não há a menor comparação, mas cada um de nós conhece os seus pecados, as suas deficiências, as suas limitações, as suas imperfeições, os seus erros. E por nos autoconhecermos, sabemos que temos que sempre nos aproximar diante de Deus, não querendo exibir diante dele a lista das nossas supostas e pretensas qualidades que nós não temos. Mas sim temos que centrar a nossa oração, a nossa vida naquele que tudo é e que tem as qualidades mais absurdamente gloriosas do mundo, que é o próprio Deus.
Esta é a situação deste publicano. Mas isso nos leva, em terceiro lugar, para outro item importante. A oração do publicano, em terceiro lugar, são 4 itens, estamos quase caminhando para o final. A oração do publicano revelou a fonte do seu pecado, o seu interior. Acompanhe comigo, por favor, o versículo 13, parte C. Vimos que ele não queria nem mesmo levantar os olhos ao céu, mas fazia o quê? Mas batia no seu peito. Mais uma vez, um verbo usado aqui em grego que aponta para uma ação repetida. Ele continuava a bater no seu peito enquanto orava a Deus. Ele batia no peito. Note que durante a sua oração, o publicano ele faz esse gesto muito intrigante. Ele fica batendo no seu peito como que querendo mostrar para Deus a fonte do seu pecado, que é o seu próprio coração, que é o seu interior. Ele não reclama dos outros, ele não aponta para os outros, como o fariseu fez. Ele não diz, Senhor, eu não sou como os injustos, os ladrões, as prostitutas, os adúlteros, não sou como este fariseu que se acha tal. Ele não fica olhando para os pecados dos outros, porque ele sabe que tem muitos pecados próprios com os quais ele tem que lidar. Ele simplesmente bate no seu peito. Meus irmãos, e aqui cabe um esclarecimento muito simples, mas muito importante. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Isto significa dizer que não são os nossos atos pecaminosos individuais e pontuais que nos tornam pecadores, mas sim a nossa natureza pecaminosa. Após a queda no pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, todos nós passamos a nascer a partir de então com uma inclinação, com uma propensão, com uma tendência para o mal e para o pecado. E é por isso que Romanos 3:23, nesse texto neotestamentário, Paulo vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aliás, este fato é visto, por exemplo, em Gênesis 6:5, logo após a queda dos nossos primeiros pais, no capítulo 3. E em Gênesis 6:5, nós lemos o seguinte: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, os pensamentos do seu coração, era só má continuamente. Continuamente. Meus irmãos, nós não somos tão bonzinhos quanto achamos. Nós somos muito piores do que imaginamos. Nós somos miseráveis pecadores. Que, se não fosse a graça de Deus para nos restringir e nos refrear nos nossos pecados, certamente cada um de nós estaria irremediavelmente, inegociavelmente perdido e destinado ao inferno, fadado ao inferno e à destruição eterna. Mesmo as pessoas mais piedosas têm uma inclinação para o mal. Mesmo regenerados, não sei se já te contaram isso, mas pessoas regeneradas pecam. Por que nós vamos à igreja aos domingos, por exemplo? Para ouvir a palavra de Deus, para sermos transformados por Ele, para sermos tratados pela sua palavra. Eu não sei vocês, mas eu peco. Mesmo crendo em Jesus, eu peco e peco bastante. E peço para que Deus tenha misericórdia de mim. Para que a sua graça não apenas me refreie nos meus pecados, mas que transforme minhas emoções, meus pensamentos, minhas aspirações, os meus valores, para que, apesar de ser um miserável pecador, eu tente me parecer um pouquinho que seja com o Senhor Jesus Cristo. E esse homem tem consciência disso. Ele sabe que a fonte do seu pecado não é externa, não é um ambiente, como muitos filósofos, sobretudo ateus, céticos, agnósticos e outros, ou agnósticos, vão dizer. Ele sabe que o pecado está enraizado no seu coração, e é por isso que ele bate várias vezes no seu peito. Ele sabe que o problema está dentro dele, nas suas inclinações, nos seus sentimentos, nos seus desejos, que apesar de ser uma pessoa religiosa, frequentemente são contrários a Deus. Você já não se pegou, mesmo sendo crente? De repente você se surpreende, meu Deus, mas por que eu estou pensando nessa coisa? Mas por que o sujeito agiu assim comigo e eu estou com uma vontade maluca de esganá-lo? Por quê? Poxa, Senhor, mas eu sou crente, por que eu estou com essas vontades, esses desejos e esses tipos de pensamentos me vêm à mente? Porque nós temos uma inclinação para o mal.
mas que obviamente pode ser ali, nesse caso, tratada, transformada, abençoada pelo poder do nosso Deus, do sangue de Jesus, da graça do Senhor, da palavra de Deus, do Espírito Santo e assim por diante. Isso nos leva ao quarto e último item, que é o seguinte: a oração do publicano, ela foi inspirada na linguagem das Escrituras. A oração desse publicano, desse cobrador de impostos, ela teve uma inspiração nas Escrituras sagradas. Veja o que diz o versículo 13, parte D. Dizendo, veja o que ele diz no final da sua oração: ó Deus, seja propício a mim, pecador. Seja favorável a mim, pecador. Perceba que a linguagem usada pelo publicano durante a sua oração foi de algum modo influenciada, inspirada nas Escrituras. Aliás, se vocês me permitem um exemplo, entre outros que poderíamos citar, no Salmo 51, 1, por exemplo, o salmista diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Não é que o coletor aqui de impostos, ele reproduza literalmente as mesmas palavras do Salmo, não é que ele copia e cola, não é isso, mas ele reproduz o teor, o sentido, o significado da oração com base num linguajar escriturístico. E nesse texto de Lucas, o publicano diz: ó Deus, seja propício, seja favorável a mim, pecador. Ele não se vê como justo. Ele não se vê melhor que os outros. Ele não é um campeão do dízimo, não é o campeão do jejum, não é o campeão da pregação, não é o campeão do texto bíblico. Vamos ver quem conhece mais texto bíblico, sou eu. Ele não é a medalha de ouro em nada na vida. Se bobear, ele nem vai para o pódio. Ele diz: eu sou pecador. Eu sei quem eu sou, Senhor. Tem muito crente que não sabe que ele é. Ele pensa que é o tal, mas como já disse alguém no passado, uma frase atribuída a Lutero: meu nome é pecador e o meu sobrenome também é pecador. Meus irmãos, somos pecadores. Isso não é chavão, não é clichê, não é papo de pastor, de teólogo, de igreja, não. Isso é um dado epistemológico, antropológico, teológico, bíblico, que a experiência nos mostra e que as Escrituras claramente nos ensinam. E esse ponto aqui nos ensina uma importantíssima lição, terminando esse item, indo para a conclusão, uma lição muito importante. A linguagem usada nas Escrituras, ela deve, pelo menos deveria, influenciar e moldar a linguagem que nós usamos nas nossas orações, nas nossas pregações, nas nossas conversas, nos nossos diálogos, nos nossos relacionamentos e assim por diante. Tem crentes que, mesmo sendo crentes, ou eu diria, nota de rodapé, aparentemente crentes, eles usam uma linguagem muitas vezes muito chula e muito inadequada e muito inapropriada. Aliás, tem crentes que até usam palavrões e xingamentos, o que é uma coisa que é uma coisa absurda. Eu já disse para vocês que eu conheci um diácono numa determinada igreja, que quando um membro aprontava alguma coisa e era para corrigir, ele chegava durão e se a pessoa resistisse, ele xingava. Né? Então, ou seja, não é pelo Espírito, é pela força do palavrão. Né? Não é assim diz o Senhor, é assim digo eu mesmo e vai não sei para onde. A gente falava: ô irmão, que isso? Não, esse pessoal tira a gente do sério e não sei o que lá. Eu falei: mas, meu irmão, que isso? Você está maluco? Você não pode tratar as pessoas desse jeito. Não, mas eu falei uma vez, e vem com isso, eu vou para cima, eu parto para a ignorância. Eu falei: mas você está louco? Você está maluco? Quem te ungiu como diácono? Você está doido? Quem te ordenou? Não dá, né? Ou foi transformado em tudo. Não, Deus transformou o coração, mas pelo visto não transformou a boca, né? Tem que pedir para Deus subir uns 30 centímetros. Ô Deus, só trabalhou aqui embaixo, trabalha mais em cima também, porque, como assim? Ele achava normal falar palavrão e falar um monte de xingamento. Meus irmãos, temos que aprender com esse cobrador de impostos, a termos as Escrituras como fonte que vai influenciar e moldar o nosso linguajar. Quando ele ora a Deus, ele usa um linguajar que é baseado nas Escrituras, porque ele leu a Bíblia, ele conhece a Bíblia e ele reflete um linguajar bíblico na sua oração. Devemos refletir um linguajar bíblico nos nossos relacionamentos com as pessoas, é óbvio, com os nossos irmãos, com os não crentes, com Deus e, enfim, de forma geral. Devemos ter um linguajar influenciado profundamente pela linguagem bíblica. Isso nos leva
a conclusão da nossa mensagem na noite de hoje. E eu gostaria de concluir essa mensagem trazendo pelo menos 4 lições práticas para a nossa vida, tendo em vista tudo o que dissemos até aqui e tendo em mente o texto bíblico no qual baseamos a nossa reflexão na noite de hoje. Primeira lição: o senso de superioridade é incompatível, é incongruente com uma pessoa que pretende agradar a Deus. Observe que o fariseu se via como uma pessoa religiosa, mas ele desprezava as demais pessoas, achando-se inclusive superior a elas. E esse tipo de postura, meus irmãos, ele é, mais uma vez me permita dizer, inconcebível na vida de alguém que pretende agradar a Deus. Aqui não existe ninguém que é melhor do que ninguém. O nosso sumo pastor, Jesus, ele é maior e melhor do que todos. E a ele nós glorificamos, honramos, bendizemos e adoramos. Então, tomemos cuidado para não olharmos para alguém com um olhar de superioridade, um ar de superioridade. Tomemos muito cuidado com isso. E não nos enganemos pensando que porque estamos na igreja, estamos blindados, imunes, vacinados contra isso. Não. Tem gente na igreja que, infelizmente, se é crente ou não, ou está em vias de ser, é outra história, mas é muito arrogante, é muito pedante, se acha demais. E esse é um tipo de comportamento incompatível com alguém que é cristão. Mas a segunda lição que aparece nesse texto é a seguinte: às vezes, nós podemos transformar uma prática espiritual boa em uma coisa ruim. A gente mencionou isso. O fariseu transformou a sua oração, que é uma coisa boa, é óbvio, é uma prática espiritual boa, em uma lista exibicionista das suas próprias virtudes, que é uma coisa ruim. Ele, na verdade, não orou. Ele saiu de casa e foi até o templo para exibir diante de Deus o seu currículo moral e espiritual. Isso não é oração. Vocês entenderam agora porque o texto diz, o texto grego, de forma muito sábia, diz que ele falava, ele orava para si mesmo. Ele não estava falando com Deus. Ele não está preocupado em se ver como pecador e ser transformado por Deus. Ele só está exibindo as qualidades dele, que ele acha que ele tem. Agora a gente entende porque o texto grego diz o que diz. Terceira lição: a humildade é um requisito indispensável para nos aproximarmos de Deus. O fariseu, com a sua postura de autossuficiência, perceba que no final da história ele não obteve a aprovação divina. Já o publicano, por outro lado, por se reconhecer pecador indigno diante de Deus, ele foi justificado. Jesus diz: este desceu justificado, este é o coletor de impostos, é o publicano, o outro não. Com toda a sua teologia, o fariseu certamente conhecia muito mais teologia, judaísmo, tradição oral, tradição textual, manuscritológica, conhecia de tudo muito mais do que o cobrador. Ele era teólogo. O teólogo não foi justificado. O que não era teólogo foi justificado. Não por não ser teólogo, mas por ser humilde e por se ver como uma pessoa necessitada diante de Deus. Amém? Isso nos leva à quarta e última lição, e eu gostaria que você prestasse muita atenção nela. Quarta e última lição: devemos tomar cuidado para não nos dirigirmos ao culto com as motivações erradas. Preste muita atenção nisso. Isso é muito importante para cada um de nós, a começar por mim e para mim. Perceba que o fariseu e o publicano, nos diz o texto, bem no início da passagem que lemos, o fariseu e o publicano subiram ambos ao templo de Jerusalém para orar. O fariseu, por um lado, nós vimos que ele foi ao culto para exibir diante de Deus as suas virtudes, a sua suposta superioridade, a sua altivez, a sua qualidade, o seu currículo e assim por diante. Já o publicano, por outro lado, ele foi ao culto para pedir a Deus perdão pelos seus pecados, porque ele se reconhecia pecador. Meus irmãos, quando nós nos dirigimos à igreja para prestar o culto a Deus, como estamos fazendo agora, neste exato momento, eu te pergunto, o que nos motiva a fazermos isso? O que te motivou a sair da sua casa, a pegar o seu carro, o ônibus, o trem, o metrô, vir a pé? O que te motivou a vir ao culto
hoje? A sua suposta autopromoção, como no caso do fariseu, que eu estou usando como exemplo de propósito, ou a promoção da glória de Deus? Saímos de casa para buscarmos a bênção ou bênçãos de Deus ou o Deus das bênçãos? Saímos de casa para virmos ao culto para barganharmos algo com Deus ou saímos de lá porque carecemos dele? Precisamos dele. Precisamos da comunhão dos outros, precisamos da comunhão com o nosso Deus, precisamos do Espírito Santo, precisamos da palavra de Deus, precisamos ser transformados a cada dia da nossa vida. Enfim, nós precisamos de Deus, e é por isso que saímos de casa para prestarmos o culto a Deus, porque precisamos dele, não porque ele precise de cada um de nós. Que essas reflexões, essas lições, enfim, tudo aquilo que dissemos nessa noite, Deus use para a sua glória e para o seu louvor, para abençoar a minha vida e a sua, e para nos corrigir, a fim de que andemos sempre nos caminhos dele, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Nós percebemos que esse texto é um texto muito impactante, né? É um texto muito conhecido, mas talvez ele nos pareça um texto muito distante. Não, pastor, eu não sou fariseu, não sou cobrador de impostos, nem judeu eu sei disso. Mas talvez nós tenhamos atitudes ou comportamentos, ou inclinações ou motivações no nosso coração, que sejam mais ou menos parecidas às desse fariseu. Talvez estejamos no culto, o que é uma coisa certa, é vir para a igreja, cultuar a Deus, ter comunhão com os irmãos, é bênção de Deus, é bíblico, é correto, ninguém discute. Mas talvez, meu irmão, talvez, muitas vezes motivações erradas, antibíblicas e equivocadas nos movam a fazermos aquilo que fazemos. Então perceba que esse texto que nós lemos, ele fala muito sobre a intenção do nosso coração. Todos os domingos, se não todos nós, grande parte, graças a Deus por isso, nos reunimos aqui para cantar louvores a Deus, para ouvirmos uma pregação, para termos a escola bíblica dominical um pouco antes, para podermos contribuir, como faremos daqui a pouco. Mas a pergunta que fica, e esse texto nos instiga a fazermos a nós mesmos essa pergunta, é: com que motivação nós fazemos tudo isso? Por quê? Queremos agradar a Deus ou porque queremos agradar aos homens? Pensemos nisso, amém? Isso é muito importante. Podemos fazer as coisas certas, mas pode ser que a motivação do nosso coração esteja totalmente equivocada e esteja na contramão daquilo que Deus quer para a nossa vida. Isso é muito importante. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por todos os ensinamentos que o Senhor nos trouxe nesta noite. Senhor, nós aprendemos verdades gloriosas, importantes, sublimes e verdades estas que estão presentes na sua palavra, Senhor. Te agradecemos por esse texto e te pedimos que o Senhor nos ajude a não procurarmos nunca a nossa autopromoção ou autoglorificação, mas sim a glorificação do Senhor. A glória é tua, a honra é tua, o louvor pertence a ti somente, não a nós. Como disse o salmista no passado, naquele belíssimo salmo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Por isso que nós nos reunimos, por exemplo, nesse domingo, para dar glória ao teu nome. Somos como este Senhor publicano, estamos cientes de que somos pecadores e de que precisamos da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, do seu perdão. Sabemos que nada podemos em nós mesmos. Sabemos também que não somos autossuficientes e que dependemos absoluta e totalmente, cabalmente de ti. Aliás, como o Senhor mesmo nos diz na sua palavra, Senhor Jesus, o Senhor diz que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Somos totalmente dependentes de ti. Como os galhos ali da videira são dependentes do tronco para receberem a sua seiva, os seus nutrientes e assim por diante. Da mesma forma, Senhor, nós somos absolutamente dependentes de ti. Portanto, Senhor, te pedimos que o Senhor nos perdoe
perdoe os nossos pecados. Ajude-nos a nunca nos vermos superiores, como pessoas superiores a quem quer que seja. Ainda que conheçamos muito sobre determinado assunto ou achemos que conhecemos, ajude-nos a nos colocarmos no nosso próprio lugar enquanto meras criaturas suas, que se são úteis para o seu reino, o são porque a sua graça as capacita, porque o seu poder as investe, porque o teu Espírito Santo as move. Nós não podemos nada de nós mesmos, mas com a sua ajuda, com a sua graça, com o teu Espírito, com a sua palavra, com a sua coragem, com os instrumentos e mecanismos que o Senhor nos der, Senhor, aí sim, e somente a partir disso tudo é que nós poderemos fazer a sua obra. Te glorificamos por tudo, Senhor. Ajude-nos a sondar o nosso próprio coração. Sonde o Senhor também o nosso coração, como disse o salmista. Veja se há em nós algum caminho mau, aquele desejo de autoglorificação, de autopromoção, aquele exibicionismo pedante, ridículo, antibíblico. Tire-nos desse caminho, Senhor. Ajude-nos a nos parecermos mais com seu Filho Jesus. Por mais que sejamos pecadores, por mais que sejamos miseráveis, por mais que nada sejamos, somos meras criaturas, feitas pelas suas bondosas e caridosas mãos. Tenha misericórdia da nossa vida, Senhor. Cada um de nós aqui precisa de Ti. Mais uma vez, perdoe os nossos pecados. Perdoe os meus pecados, que são muitos. Mas perdoe também os pecados dessa igreja, da sua igreja, a igreja tua. Nós somos teus. Somos ovelhas do seu aprisco. O Senhor é o nosso sumo pastor. Cuide de nós, por favor. E perdoe os nossos pecados. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.